Olá amigo, olá amiga, é bom estar contigo partilhando estas lições fantásticas que nos falam sobre gerir em favor do Mestre. Eu convido-te a que partilhes com os teus amigos, quer os links da Rádio Tranquilidade, quer os links dos nossos canais YouTube ou Facebook, para que eles possam também ter acesso a estas lições extraordinárias. Quando eu olho para mim mesmo e vejo o avançar do tempo, vejo os cabelos brancos a chegarem e olho para esta lição que temos esta semana, isso faz-me pensar e faz-me ponderar qual é a minha relação com Deus. A semana passada nós vimos que aquilo que a Bíblia nos diz sobre a cobiça, e vimos alguns exemplos e também o modo como nós podemos evitar e nós podemos vencer a cobiça. Esta semana iremos ver o que a Bíblia nos recomenda sobre como devemos preparar a nossa reforma e o fim da nossa vida ativa. Infelizmente, desde que o pecado chegou através de Adão, há uma certeza para toda a humanidade. Após atingirmos o apogeu da nossa vida ativa, começamos a ter uma redução das nossas faculdades físicas até à sua completa extinção. Apesar disso, as Sagradas Escrituras transmitem-nos a esperança de uma vida após a morte. Não mais uma vida aqui nesta terra sujeita ao pecado e ao sofrimento, mas uma vida numa terra renovada que Jesus prometeu ir preparar. Por isso mesmo, João, que disse lá no capítulo 14 do seu Evangelho, trazendo-nos essa promessa, ele também diz em Apocalipse, no capítulo 14 e no verso 13, em relação a essa nossa vida futura. Diz ele: ouvi então uma voz do céu que dizia, e escreve, felizes os que de agora em diante morrerem em união com o Senhor. Assim é, responde o Espírito, pois hão de descansar das suas fadigas, porque as suas boas obras os acompanham. Mas antes disso, nós temos, e aqui na Terra ainda, a maioria de nós tem de passar por aquela fase em que a nossa vida profissional cessa e para a qual temos que nos preparar. Muitas vezes mentalmente, pois essa alteração pode ser muito dura, especialmente se acontece por motivo de doença ou porque a empresa em que trabalhamos prefere substituir-nos por sangue novo, muitas vezes mais barato, não é? Estes dias eu vi um anúncio de uma cadeia hoteleira cuja a mensagem do anúncio era: há 50 anos a preparar o amanhã. E eu lembrei-me, quando preparava a lição, lembrei-me exatamente disso. Efetivamente, como veremos nesta lição, há alguns aspectos, tanto financeiros como aquilo que nós faremos como ocupação após a entrada na reforma, que devem começar a ser preparados, planeados com bastante antecedência, para que os últimos anos ativos não nos custem tanto e não haja tanto stress. Por isso é essencial termos em conta o que aprendemos há 2 ou 3 semanas sobre o nosso planejamento financeiro para a nossa vida e a importância de irmos fazendo um pé de meia para a nossa velhice. Há diversas formas seguras de o fazer, quer através dos planos poupança-reforma ou através da aquisição de produtos financeiros seguros, nomeadamente aqueles que estão ligados ao Estado, bilhetes do Tesouro e outros assim. É utilizando uma linguagem própria do seu tempo que o autor de Provérbios define esta atitude de planejamento que nós temos que ter. No capítulo 27 e nos versos 23 e 24 do livro de Provérbios, Salomão afirma: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e toma muito cuidado com os teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem mesmo as coroas se transmitem indefinidamente. Logicamente que ele está a utilizar aqui uma linguagem própria do seu tempo, mas para nós está a dizer-nos que nós temos que nos preparar e fazer poupanças. É que temos que ser cuidadosos com a nossa vida financeira de forma a podermos não só prover o melhor para a nossa família, casa, alimentação, educação e ainda uma reserva para o futuro e para os momentos eventuais de dificuldade que possamos ter. Muitas vezes isso pode passar por investirmos também em nós próprios, em termos de formação e educação para podermos ascender em termos profissionais e obter melhores salários e melhores possibilidades de reforma. Apesar do salmista dizer que a vida do ser humano são 70, 80 anos e o resto é canseira, nós vamos encontrar
na Bíblia autores de livros escritos com mais de 80 anos, pessoas com mais de 80 anos, como Daniel, como João. A própria Ellen White teve grande atividade literária mesmo já depois dos 70 anos. Jesus, entretanto, adverte-nos ao que não fazer quando chegarmos à reforma. E faz isso através da parábola contada em Lucas, no capítulo 12, onde refere a alguém que, tendo enriquecido, pretende utilizar essa riqueza para uma vida de inatividade e inutilidade. Vê o que dizem os versos 18 e 19 nas palavras desse homem. Já sei, deito abaixo os celeiros e faço outros maiores, onde guardarei o trigo e todos os meus bens. Depois no verso 19. Depois poderei dizer para comigo, és feliz, tens em depósito tantos bens que te dão para dar, vão dar para muitos anos. Não te rales, come, bebe e diverte-te. Tenhamos nós uma reforma dourada ou de cobre cobreada, ela deve ser uma reforma de utilidade. Pois querendo, há muitas coisas que nós podemos fazer nessa altura, onde às vezes aquilo que mais sobra é o tempo. Por exemplo, aprender frequentando uma universidade de terceira idade, ler o que não tivemos tempo de ler enquanto trabalhávamos, ajudar uma instituição social, lendo para pessoas que lá estão e que precisam, fazendo companhia para outras. Até a ADRA da nossa igreja pode precisar da nossa ajuda. Como podem ver, eu já não sou novo, por isso eu penso nessas coisas, mas não da maneira como o homem da parábola pensava. São diversos os textos que nos dizem que quando nós morrermos, não levamos nada connosco. Como, por exemplo, o Salmo 49 e o verso 17, onde o salmista diz assim: quando ele morrer, nada levará consigo, a sua fortuna não o acompanhará. Logicamente, lá nós não precisamos de nada disso, não é? Porque estamos entregues ao esquecimento. Por isso é importante o destino que nós daremos ao nosso património após a nossa morte. Sermos cuidadosos nesse planejamento, podendo, com parte dele até, beneficiar a obra de Deus. O modo como nós vivemos a nossa vida hoje determinará o modo como nós iremos fazer as disposições finais relativas ao nosso património. Quando falamos disto, estamos a falar da nossa relação ou da relação da nossa carteira com Deus. Há muitos conselhos na palavra de Deus que nos podem ajudar a isso. Vamos ver aqui 3 ou 4 desses conselhos. Por exemplo, comecemos pelo conselho que nos é dado por Salomão, o homem mais sábio, o homem mais rico que é referido na Bíblia. Em Provérbios, no capítulo 30 e no verso 8, ele diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira e não me faças rico nem pobre. Dá-me apenas o necessário para viver. Ao fazer esta oração, Salomão está a incluir Deus na sua gestão financeira, não se mostrando ganancioso, o que poderia logicamente levar àquela atitude do homem de Lucas no capítulo 12. Paulo realça isso também quando escreve a Timóteo na primeira carta, no capítulo 6 e no verso 17. Diz ele: avisa os que são ricos em bens deste mundo para que não se envaideçam nem ponham a sua esperança numa riqueza que não é segura. Confiem antes em Deus, que põe todas as coisas à nossa disposição para a nossa satisfação. Não apliquem em coisas que não são seguras. Outro aspecto que Salomão realça é o modo como nós gastamos e com quem gastamos se não houver esta relação com Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 5 e no verso 10, ele diz assim: quando aumenta a riqueza, também aumentam os que comem dela. E que proveito têm os seus donos? É só o gosto de olharem para ela. Muitas vezes isso acontece. Temos que ser cuidadosos. E para concluir esta série de pensamentos, vamos ver a recomendação que Paulo faz aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 4 e no verso 18, onde Paulo diz assim: não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda não se veem. Pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda não se vê é eterno. Pensa nisso, na eternidade também.
A nossa gestão presente deve ser feita tendo em conta o futuro. Não só o nosso futuro aqui nesta terra, mas também o nosso futuro eterno. Através de uma gestão financeira e patrimonial baseada nos ensinos de Deus, podemos ter uma bênção para nós, para os outros, quer no presente, quer no futuro, sejam os nossos filhos, seja a nossa igreja. O modo como nós gerimos o nosso património será uma influência para os nossos filhos e poderá ser determinante no modo como eles irão comportar-se em relação a esse património após a nossa morte. Quantos casos de guerras, de brigas encontramos? Como temos visto ao longo deste estudo sobre o que Deus coloca à nossa disposição para gerirmos, nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Por isso é vital incluirmos o dono disto tudo. É uma frase que temos ouvido muitas vezes, mas de uma forma negativa, mas aqui é de forma real. Esse dono de tudo ajudar-nos a gerir a nossa vida. A terminar fica aqui um pensamento de Ellen White relativamente a como devemos encarar esta fase outonal da nossa vida. Diz ela em Testemunhos para a Igreja, no volume 1 e na página 423. Todos esses temores são originados por Satanás. Caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, os seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações, ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível e amadurecer para o céu. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a encarar todas as fases da nossa vida e assim estarmos preparados para cada uma delas, nomeadamente para esta fase que às vezes é das mais complicadas da nossa vida, como dissemos lá atrás. Pai nosso, obrigado, querido Deus, pelo teu amor para conosco. Obrigado pelos ensinos da tua palavra. Obrigado pela esperança que nos dás de um dia podermos viver ao teu lado para a eternidade. Ajuda-nos a preparar hoje o nosso amanhã, para que quando lá chegarmos, não só estamos preparados aqui nesta terra, mas acima de tudo estar com a nossa mente, com o nosso coração preparado para viver ao teu lado pela eternidade. Abençoa esta amiga e este amigo para que possam sentir a mesma necessidade de ti. Em nome de Jesus pedimos isto. Amém. A nossa lição, estamos quase a chegar ao final deste trimestre, não é? E a nossa lição da semana que vem falar-nos sobre gerir em tempos difíceis. Estamos a passar realmente momentos difíceis, a inflação vai subindo, os salários vão se mantendo e às vezes é difícil, não é? Vamos aprender com o autor da vida, com o dono disto tudo, como eu dizia há bocado, a gerir essas coisas. Que Deus te abençoe, que tenhas uma boa semana e a semana que vem encontramos novamente para estudar mais um pouco. Um abraço e até lá.